O Misto é o mais tradicional clube de futebol do estado e faz parte da história do esporte regional e da cultura de Cuiabá. O time foi fundado em 1934 e recebeu este nome porque as suas partidas eram disputadas entre homens e mulheres. A partir da paixão por esse time, surge a torcida organizada Boca Suja, fundada em 1992. A torcida Boca Suja ela começa numa conjuntura muito complicada para o futebol mato-grossense. Ela é fundada em 5 de maio de 1992. Era um período onde se iniciava a decadência do futebol mato-grossense, um período onde os estádios começavam a se esvaziar. Uma das principais influências dessa torcida é um dos grandes dirigentes que a gente tem, que é o Prudente Alencar Neto, conhecido como Dezinho. Até então, o futebol mato-grossense ele era acostumado com um modelo de torcida organizada, que era aquela torcida que ficava sentada no estádio. O máximo que ela fazia era levar uma faixa, ela colocava uma faixa em frente dela, e quando saíam os gols, ela comemorava os gols. A torcida organizada em Mato Grosso se limitava a isso. O Dezinho, que é um dos principais dirigentes da torcida, depois de ele viver cerca de 15 anos no Rio de Janeiro, ele traz para Mato Grosso, quando ele retorna para Cuiabá, uma outra concepção de torcida organizada. Então ele traz a concepção das torcidas organizadas dos grandes centros. Então quando ele chega em Cuiabá, ele reúne alguns mistenses, entre eles eu acho que vale destacar o Abrão, o Dito Pajé, entre outros. E esses mistenses, esses torcedores do misto, eles decidem fundar uma nova torcida organizada, mas eles estavam dispostos a fundar uma torcida com um novo modelo de torcida organizada. Na verdade era um modelo exportado do eixo Rio-São Paulo. E assim surge a Boca Suja. Pela primeira vez uma torcida começa a acompanhar um jogo em pé, que até então os torcedores acompanhavam o jogo sentados. E além de torcer em pé, ele introduz em Mato Grosso a questão dos cânticos, das músicas ensaiadas para apoiar o time contra o time adversário. Então, nesse sentido, a Boca Suja é muito pioneira. Então, é uma torcida que ela chega, uma nova metodologia de torcida, que é de ser efetivamente um 12º jogador. Tem 2 fatores que influenciam o nome da torcida. O nome Boca Suja foi instantaneamente acatado pelos torcedores que estavam ali na fundação. Porque ela trazia 2 significados. Primeiro, que era o significado de não ser uma torcida meramente protagonista, mas ser uma torcida que participava do resultado. Ou seja, uma torcida que, quando precisasse xingar o juiz, ela xingava. Quando precisasse xingar o jogador, ela xingava. Então, por isso, Boca Suja. Eu acho que a grande questão do nome, que a gente foi premiado recentemente, que é a originalidade desse nome. Por quê? Quando estava escolhendo o nome da Boca Suja, qual que era a preocupação? A gente não ser mais uma torcida organizada. Por quê? Força Jovem. Tem milhares de torcidas com esse nome no Brasil. Jovem não sei o quê. Tem milhares. Galocura. Tem um monte. Agora, a Boca Suja é a única torcida do mundo que tem esse nome. E nós fomos premiados recentemente com a revista Placar, a maior revista dedicada ao assunto esportivo no Brasil, e ela elegeu a torcida Boca Suja como o nome mais original do Brasil. Sim, eu comecei, depois que eu entrei na FMT, eu tinha uns colegas também mistenses, aí eu comecei no Verdão, né? Então eu percebi assim que ia muita mulher, né? Inclusive que o nosso clube, o Misto, ele foi fundado por homens e mulheres, né? Inclusive Zumira Canavarros. Então no momento em que mulher, assim, na época, que não ia aos estádios, não usava calça jeans, inclusive, Zumira Canavarros foi uma mulher revolucionária, foi professora, foi poeta. Então ela ajudou a fundar o nosso clube. Hoje em dia a gente tem músicas que só nós, mulheres, cantamos e os homens complementam ou eles cantam, depois a gente também termina. Então agora a gente é um núcleo organizado de fato, que vem bastante mulher mesmo pro estádio. A Boca Suja existiu sem ter um time para torcer. O Misto ficou licenciado, o clube sumiu, desapareceu, não disputava nenhuma competição
de 1997 a 2002. E mesmo com o clube não existindo, a torcida começou crescendo, continuou crescendo. Então eu acho que esse é um fenômeno que poucas torcidas no mundo conseguem. Unificar as duas paixões do brasileiro, futebol e samba. Então um dos mecanismos para não deixar a torcida morrer, porque o clube estava licenciado, não participava de nenhuma competição, nós decidimos criar o Bloco Carnavalesco Boca Suja, que era uma das maneiras de manter a torcida em atividade, mesmo o time não existindo. A questão dos jogos, isso depende muito do tipo do jogo e do caráter do jogo. Em jogos normais, você tem um trabalho de mobilização antes, os dirigentes da torcida ligam para os torcedores, lembrando que tem o jogo, você faz um trabalho na internet. Em jogos especiais, principalmente os clássicos, misto e Operário, misto e União, ou um jogo muito importante, por exemplo, valendo vaga para classificação no Campeonato Brasileiro. Esses jogos merecem sempre uma logística diferente. Então toda a torcida chega 3, 4 horas antes, você fica numa concentração ali, e às vezes a gente se concentra, por exemplo, na Praça Ipiranga, no centro da cidade de Cuiabá. A torcida chega, concentra, organiza, pinta o rosto de preto e branco, prepara as bandeiras, afina os batuques, os bumbos. E faltando 1 hora para o jogo, a gente, quando é um jogo muito importante, organiza um rastão. Então a torcida ela sai em marcha, grande parte em a pé, empunhando suas bandeiras, segurando os seus bumbos, seus batuques. E o pessoal que tem carro vem atrás fazendo um grande buzinaço, que é preparando toda essa festa para essa partida decisiva. A torcida Boca Suja, enquanto torcida organizada, ela busca ligar as lutas que o povo trabalhador faz. Então, por exemplo, a Boca Suja ela procura sempre estar presente nas lutas que o povo trabalhador faz. Nós participamos das mobilizações contra a privatização da Sanecap, nas mobilizações em defesa do passe livre estudantil, sempre a bandeira da Boca Suja estava presente. Então, pra gente, a gente faz questão de estar ligado a essas questões. Claro que já organizamos no Dia das Crianças, no bairro Parque Cuiabá, a gente organizou um dia de solidariedade, onde nós reunimos estudantes das escolas públicas e promovemos uma manhã recreativa. Acaba cumprindo um papel de inclusão social. Como o Misto é um time muito popular, grande parte dos seus torcedores são torcedores dos bairros periféricos de Cuiabá. Então acho que um aspecto importante é você observar, você chega num dia de jogo na arquibancada e você começa a observar, então você tem torcedores que uma das poucas alegrias que ele tem na vida é vir ver o Misto jogar. Ele passa uma vida sofrida, ele ganha um salário que às vezes ele não consegue mal sobreviver, ele é excluído por conta do poder público, do lazer, da cultura. E às vezes, os poucos momentos que ele tem de lazer é vir ver o Misto jogar. Então eu acho que o Misto ele é um time diferente, porque você chega na arquibancada, você vê um empresário, você vê um trabalhador, você vê a classe média, você vê crianças, você vê bebê de colo, você vê trabalhadores das mais variadas etnias. Nós esperamos que todos os torcedores venham aqui pro Dutrinha, venham assistir o Misto, porque nós estamos de braços abertos e para torcer pro nosso time rumo à Série A. Misto Esporte Clube.